Boa tarde a todos. Eu e a professora Josefa ficamos responsáveis pelos alunos do 6º ano A e do 6º ano B, com as apresentações referentes aos temas início, que é a colonização, e a catequização dos índios. Então, como todos sabem, os índios foram os primeiros habitantes aqui do Brasil. Segundo as sociedades indígenas brasileiras, no século XVI, o Brasil possuía cerca de 3 milhões de índios, quando esse território foi invadido pelos povos portugueses. As tribos na época estavam divididas em Tupi, Jé, Aruaque e Caraíba. As primeiras pessoas a se aproximarem dos indígenas foram os jesuítas, padres que catequizaram os índios na época. Os jesuítas, vem aqui para frente, catequizar os índios, por favor. Então, gente, toda essa história desse povo brasileiro começou por aqui, mais ou menos assim, né? Onde já existiam os índios, os indígenas, aqui é uma comunidade indígena, e posteriormente vem outros povos europeus. A gente é português porque a nossa comunidade, que é a nossa região, é de portugueses, mas outros europeus também chegaram aqui nessa região, onde não conseguiram catequizar os índios, e aí foram para outras regiões. E daqui, acho que a segunda, terceira expedição é que ficou nessa região do Brasil, que foram os portugueses. Por isso nós temos a língua portuguesa. Em outras partes da América Latina e das Américas, aí também tinham outros indígenas que foram também, que tiveram a sua cultura, o seu povo, o seu território invadido por europeus. Então todas as Américas, né, foram ocupadas por povos europeus. E a nossa história aqui, na nossa região brasileira, nós fomos invadidos, tivemos essa cultura invadida por portugueses. Então tudo começou mais ou menos assim, digo mais ou menos porque a gente conhece, a história nunca está acabada. Então só tinha índios, né, pessoas chamadas de índios, que foram os portugueses mesmo que inventaram essa história de índios. Tudo tem a história, que a gente não conta toda aqui, mas o aluno, durante o curso, desde o 4º ano até o 9º ano, ele aprende um pouco dessa história. O primeiro contato de portugueses e indígenas foram entre indígenas e os jesuítas, desculpe. Os padres jesuítas que vieram no sentido de catequizar os índios. Como assim? Primeiro vieram as primeiras expedições e os índios botaram para comer, né? Naquele tempo, aqui mesmo nessa região de Santa Luzia, segundo o estudo, alguns dados que a gente tem,
Os primeiros indígenas, que foram os tupinambás, eles matavam muitos portugueses também. Eles tanto morreram como matavam. E aí a primeira expedição não se segurou aqui nessa região e foi para outras regiões. Acho que na terceira, entre a segunda e a terceira expedição é que ficaram, e vieram os padres, né? Temos aqui a história da Igreja de Santa Luzia, que foi feita por um padre que chama Padre Gaspar Lourenço, né? Ele foi de uns e conseguiu catequizar os índios dessa região. A Escola da Mangabeira tem o nome do Padre Gaspar Lourenço, foi um jesuíta que aqui chegou, né, por volta de 1500, antes de 1600, e que conseguiu catequizar esses índios aqui. E no decorrer da história, né, Santa Luzia, que teve tanto índio aqui nessa região, a gente não tem indígena, mas conversando com os nossos alunos, eles conhecem um pouco da história e dizem que aqui tem pessoas aqui na nossa região que são descendentes indígenas, né? Precisamos conhecer melhor essa história e que a gente tem mesmo, porque aqui é território indígena. A gente dou por encerrada a nossa história e a gente continua no decorrer dos anos aí, 6, 7, até o 9º ano a gente está contando, estudando aqui essa história, contando lá, a gente estuda. E agradeço a todos no momento, o trabalho está maravilhoso. O intuito do trabalho é fazer com que a sociedade, a nossa sociedade, valorize a cultura e valorizando também essa parte da cultura indígena que vivemos no dia a dia e às vezes nem nos damos conta, né, da qual é a parte, o legado desses povos primitivos aqui no meio, na nossa sociedade e na nossa cultura. A riqueza que ainda é os indígenas para a nossa cultura. Edivane vai dar a continuidade, né? Muito obrigada a todos e os meninos já podem se retirar. Aplausos, pessoal!